Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui nosso encontro de meditação. Se alguém for chegando, nós vamos recebendo. O som tá ok, podem me ouvir tranquilo. Então tá jóia. Pessoal, nós vamos falar hoje aqui sobre um tema muito interessante. Eu trouxe um tema assim que é importante nós prestarmos atenção durante a nossa vida cotidiana, durante o dia a dia, que é justamente prestar atenção no que você está emitindo, em que tipo de palavras você está utilizando no seu dia a dia, ao interagir com as pessoas, que tipo de sons, que tipo de vibração você está emitindo para as pessoas à sua volta, inclusive para você mesmo, quando você está sozinho. É muito comum quando nós cometemos um erro, por exemplo, de sermos ruins conosco, com nós mesmos. Inclusive se xingar, nossa, como é que eu pude fazer isso? E aí vem alguns palavrões, vem algumas coisas nada carinhosas consigo mesmo. Então é necessário prestar bastante atenção nisso. A palavra, o som da palavra, é a primeira materialização de um pensamento, de uma ideia, de uma sensação, de um sentimento. É quando nós colocamos isso para a matéria, porque o som é matéria. O som é vibrações. Ele emite vibrações, frequência, amplitude, todo tipo de materialização, né? Apesar de nós não podermos pegar, não ser palpável, é matéria sim, já é matéria. Então a gente materializa alguma coisa ali naquele momento. Simplesmente falando, simplesmente emitindo palavras. E isso também pode ser conectado, por exemplo, ao tipo de música que eu escuto. Músicas que levam para baixo, que trazem ideias perversas muitas vezes. Temos que tomar muito cuidado com isso. Todo som causa uma impregnação daquela matéria, vamos dizer assim, no nosso corpo etérico também, astral, na nossa aura. Isso vai contaminando a nossa aura. Quanto mais eu estou exposto a palavras não tão legais, vocês podem ver que eu tenho cuidado até em falar aqui, né, durante a aula, já para não me contaminar, né, com isso também. A maneira que você reage às coisas. Se alguém chega para você muito irritado, muito, utilizando às vezes palavras ali duras, busque não reagir, busque não devolver na mesma moeda, porque isso não está fazendo mal só para a pessoa, está fazendo mal para você também, principalmente para você, né? Então busque sempre emitir palavras corretas, vamos dizer assim. Hoje eu até estava lembrando hoje, pensando sobre o tema, e eu fui a um restaurante e eu não tenho o costume de beber nada durante a refeição, porque pelo menos para mim não é bom, e aí fica uma dica para vocês. A única função de você querer beber alguma coisa durante uma refeição é para tirar o sal da boca, para tirar aquele gosto salgado da boca. Se você for lá e der uma enxaguada na boca, você não precisa beber nada. Então é recomendado beber apenas após, no mínimo, meia hora depois de se alimentar. E voltando à história, o garçom chegou para mim, alguns, uns 3 ou 4 chegaram para mim e falaram: você vai tomar alguma coisa? Olha a vibração que essa palavra tem, tomar. Você quer tomar alguma coisa? Parece bobeira, né? Mas eu senti o impacto assim cada vez que uns 3 me perguntaram. É muito melhor oferecer
uma bebida. Você vai beber alguma coisa, olha a diferença de vibração dessas duas palavras. Na verdade, parece uma coisa mínima, mas vai acumulando, vai usando palavra, vai. Uma hora você vai estar todo repleto dessa vibração. Então é preciso tomar muito cuidado com o que entra pelo seu ouvido e também com o que sai pela sua boca. Som é vibração, som pode mudar tudo. Você pode escutar uma música e lembrar da sua infância, de um momento da sua vida. Olha o poder que um som tem. Temos que prestar atenção nisso. E para eu trazer isso de uma forma assim mais palpável, vamos dizer assim, eu trouxe um estudo de um cientista chamado Masaru Emoto. Inclusive esse experimento foi repetido um tempo atrás numa escola aqui no Paraná. Eu moro em Curitiba, numa escola aqui no Paraná, com os alunos assim de primário, e os resultados foram exatamente os mesmos. Veja que interessante. Vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, tá? Isso aqui é uma molécula de água cristalizada. No momento em que ela tá no ponto de congelamento, ela forma cristais. Veja que coisa bonita, né? Que formação interessantíssima. Isso aqui também representa os flocos de neve. Já devem ter visto essa imagem em algum lugar. Representa os floquinhos de neve. Quando a água está no ponto de congelamento, ela forma esse tipo de cristal. E o Masaru Emoto resolveu fazer um experimento para ver o que os sons e o que as palavras afetavam nessa forma cristalizada. Esse chinesinho aqui é o Masaru Emoto. Desculpem, eu não sei se é chinês ou japonês, não tenho certeza. Eu acho que é chinês. Se bem que Emoto puxa mais para o japonês. Enfim, esse é o cientista. E aqui no cantinho de cima, ali, meio rosinha, vocês podem ver uma molécula de água cristalizada sob o efeito de uma sinfonia de Mozart. Logo do ladinho em azul, o efeito nesse cristal ao escutar a música Imagine, do John Lennon. Acho que todo mundo já conhece, né? Bem famosa. Uma outra ali mais branquinha, quando ela é colocada sobre o som, por exemplo, da palavra paz. Logo ao lado está escrito gracias, né? Que seria obrigado em espanhol. É sob o som da palavra obrigado, gratidão. E aí aqui embaixo nós temos alguns exemplos um pouquinho mais... Deixa eu subir aqui para vocês verem. Olha só, essa aqui de baixo quase não forma cristal. Ela foi colocada sobre aquela coisa do nojo, daquela bem negativo. Né? E a última aqui do ladinho, tá aqui, né? Ela foi colocada sobre um som, né, de rock bem pesado que se chama heavy metal. Olha a diferença da configuração dos cristais, né, ao serem colocados sobre essas palavras. E aí a última e mais interessante aqui que eu acho é justamente o experimento que ele fez com arroz cozido. Ele colocou 3 potes, o mesmo arroz, em 3 potes diferentes, sem conservação, né, na temperatura ambiente. E aí, algumas vezes ao dia, ele ia até um desses potes e ficava emitindo a palavra amor, eu te amo, eu te cuido, eu gosto de você, você é especial, né, dando essa coisa, assim, emitindo essa vibração do amor, inclusive por palavras. O segundo pote que está no meio, ele não fez nada. Ele deixou lá do mesmo jeito. Vocês podem ver que já está um pouquinho amarelinho ali, estragadinho, né? Então ele, vamos dizer assim, que ele começou a se decompor normalmente. E o terceiro pote, que está escrito hate, né, que é ódio em inglês, ele começou a falar: eu te odeio, você é feio, você, né, todo tipo ali de palavras de baixa vibração, né, de ofensa.
vocês podem ver que ele apodreceu, né? Ficou apodrecido, apodreceu muito mais rápido, inclusive tem um líquido embaixo ali já, ele está se decompondo. Esse experimento científico já foi repetido várias e várias vezes, inclusive se você tiver curiosidade de fazer em casa, provavelmente você vai ter os mesmos resultados. Vocês vejam como influencia de uma forma incrível o tipo de palavras que você está emitindo, que você está falando. Então vocês, aconselho que tomem muito cuidado, né? Se tem essa autocobrança ali, né, que fica te falando que você não é capaz, que você não pode, que você, eu não tenho sucesso na minha vida. Muda isso, né? Tenta ser legal com você mesmo em primeiro lugar, para daí você emitir vibrações que vão te ajudar nisso, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? E olha só, é uma coisa que parece o certo falar, mas não é. Eu não quero ficar doente. Normal, né? Todo mundo fala isso, pensa assim, eu não quero mesmo ficar doente. Mas ao incluir a palavra doença ou doente na frase, você está emitindo a vibração de doença nessa palavra, nessa frase. Qual que seria a frase correta? Eu quero ter saúde. Pronto, você colocou a palavra que você realmente quer ali. E isso vai fazer diferença na sua mentalização, nas coisas que você está emitindo ou recebendo. Então tem que ter bastante cuidado. Inclusive ao escrever, né? Por exemplo, eu uso muito no lugar de fazer. Eu vou fazer, ou eu fiz, ou eu estou fazendo. Eu troco bastante vezes, já me acostumei a fazer, pela palavra realizar. Eu vou realizar, vou tornar isso real. Não é eu que estou fazendo nada, porque se eu fizer eu posso até falhar, né? Posso não conseguir fazer. Então eu troco pela palavra realizar. Vou realizar isso, vou realizar aquilo. Eu vou esperar um pouquinho, ainda não se realizou. É bem mais leve, é bem melhor de trabalhar. E eu trouxe justamente hoje um exercício de meditação que é baseado num mantra. É um mantra muito antigo, é um mantra que tem uma conotação assim bem voltada para a cura, não só para a cura física, mas para a cura emocional, para a cura mental. Traz através dos sons que ele emite, das frequências que são emitidas nesse mantra, porque o mantra é isso, né? O mantra não é só palavras faladas, ele traz vibrações específicas para causar algum efeito em quem está ouvindo e principalmente em quem está entoando. Você está fazendo vibrar aqui na sua caixa torácica, na sua garganta, na sua boca, aquela palavra, aquela vibração, e isso é ainda mais potente. Mas como demora um pouquinho às vezes para a gente aprender, porque geralmente ou é em japonês ou é em sânscrito, é uma coisa mais antiga, a maioria deles são em sânscrito, né? Mas esse aqui em específico ele é na língua japonesa. Ele é um mantra curto, geralmente os mantras são curtos, mas sendo repetidos várias vezes, eles vão aumentando sua potência e vão deixando você numa espécie de um estado de transe para que aquela cura possa acontecer, para que aquilo possa se manifestar. Então eu vou fazer essa meditação com vocês, vou falar um pouquinho mais do mantra, né? O nome desse mantra é Tayata Om, que significa... O mantra todo é Tayata Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Soha Samungate Soha. Ele é um pouquinho complicado, eu não vou pedir para vocês entoarem, tá? Vou pedir para que vocês escutem com atenção essa repetição do mantra, né? E só para vocês saberem, isso até nem é importante saber o significado, o importante mesmo é a frequência que ele está trabalhando. Esse mantra quer dizer: possam todos os seres sencientes, curar suas doenças e curar-se a partir e libertar-se a partir dela. Eu vou repetir porque eu errei.
possam todos os seres sencientes liberar a doença e libertar-se a partir dela. Veja só, o que ele quer dizer? Que você pode não só se curar, mas você pode se libertar através de uma cura. A doença pode te libertar de alguma coisa. Veja que coisa interessante, é uma visão um pouquinho diferente, né? E aí a gente vai fazer essa meditação, tá? Antes de iniciar a meditação, eu gostaria de fazer um pedido aqui para vocês. Quem estiver vindo nessa aula pela primeira vez, né, esteja vindo aqui e ainda não tenha deixado o contato, peço por favor que deixe ou WhatsApp, ou e-mail, ou Instagram, pode ser qualquer um deles, aqui na conversa aqui da sala, tá? Para que a gente continue em contato, eu posso continuar avisando das meditações, passando os temas. Pode aparecer um tema que seja muito interessante para você ou para alguém que você conhece, e aí eu tenho como avisar o que vai acontecer com aquele tema. Nossa meditação aqui é toda quarta-feira às 20 horas e cada vez eu trago um tema diferente aqui, alguma informação nova para nós, né, irmos nos conhecendo, irmos expandindo a consciência, não só através da meditação, mas também através de conhecimento, de informação. Então quem nunca esteve presente aqui, eu peço o favor daí de colocar aqui na conversa, tá? Vamos começar então? Vou pedir para que vocês, né, estejam onde estiverem agora. Busquem uma posição confortável, né? Esteja sentado, esteja deitado. Isso não importa muito. O que importa é que você esteja confortável, se sentindo confortável. Não é necessário, né, fazer grandes posições ou nada assim. Deixe as mãos descansarem num lugar que você goste ali, que esteja confortável. E pode também ir fechando os olhos para que a gente comece a se interiorizar, comece a deixar um pouquinho a nossa realidade lá fora, possa ir em direção ao nosso interior. Antes de eu começar aqui a colocar o mantra, vou pedir para que vocês também respirem de forma bem consciente, sem forçar, dá uma respiração tranquila. E ao respirar, vá também deixando seu corpo cair em direção ao chão, relaxar. Não se preocupe com nada mais do seu dia hoje ou o que você tem que fazer amanhã. Simplesmente se permita relaxar nesse momento. Claro, quem memorizar o que está sendo entoado no mantra e quiser entoar junto, fique à vontade. Ele não é muito difícil de aprender, não. Então mantenha seu relaxamento, sua interiorização, de olhos fechados, tranquilo. Que eu vou deixar agora o mantra acontecer por alguns minutos. E vocês vão sentindo o que vai acontecendo, se vai elevando a vibração, se vai acalmando. Estejam abertos, deixe a percepção aberta para sentir o que acontece com você. Samuga de so
Mahabekanse Ransa Samugate Soha Teata Om Bekanse Bekanse 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 Mahabekanse Ransa Samugate Soha Mesmo que você não compreenda as palavras, tente perceber o tipo de efeito que acontece no seu corpo. O mantra pode parecer um pouco incômodo para a mente no primeiro momento, justamente porque ele tem a capacidade de parar os pensamentos. Então, concentre sua atenção no que está sendo emitido nas palavras. Om Bekanse Bekanse Mahabekanse Ransa Samugate Soha Teata Om Bekanse Bekanse Mahabekanse Ransa Samugate Soha Teata Om Bekanse Bekanse Mahabekanse Ransa Samugate Soha Teata
Aos pouquinhos aqui, eu vou baixando o volume. Então você pode tomar uma respiração um pouquinho mais profunda, sem forçar. Sentindo seu corpo relaxado, tranquilo. E aí você pode ir muito lentamente, com calma, abrindo seus olhos. Se você precisar se movimentar de alguma forma, fique totalmente à vontade. Espero que estejam todos bem. Como eu comentei durante o exercício, muitas vezes o mantra tem até a capacidade de deixar a gente um pouquinho, chateado. Às vezes você fica ali um pouco com tédio, justamente por não conhecer a língua às vezes, mas isso é perfeitamente normal. Conforme você vai escutando ele mais e mais tempo, isso vai aos pouquinhos se dissolvendo, e acabando. A Argelita participou de um curso com a gente, né, Argelita? E foi feita uma meditação bem longa, quase meia hora, né, com mantras. E ela incomoda um pouquinho, mas depois que você começa a entrar ali no clima, vamos dizer assim, aquilo vai se tornando agradável, vai se tornando você vê que você entra numa vibração legal mesmo, e que aquilo depois, inclusive eu queria dar um toque, depois aqui da aula, vocês vão ter algumas sensações que vão vir depois, tá? É uma coisa meio, vamos dizer assim, a duração do efeito é por tempo indeterminado. Então procurem perceber isso acontecendo depois, amanhã, quando você acordar, né? E esse mantra, gente, você vê que você está meio assim, não está se sentindo bem, eu deixei aqui na conversa o link, tá? O link, a tradução aproximada e as palavras que são ditas no mantra. Então quem quiser copiar ali, tirar um print, né, deixar salvo, usem à vontade. Eu já me livrei assim, de momentos bem difíceis, apenas colocando esse mantra para tocar assim, ali no volume baixinho, né? Quando estava me preparando para a aula também eu fiz isso. Então usem bastante. Tem muitos e muitos mantras para muitas e muitas coisas. Vale a pena. É um assunto interessantíssimo, né? Mas a dica que eu deixo aqui mesmo é o cuidado com as palavras, com a música que você está ouvindo. Se você tem um ambiente muito barulhento também isso faz mal, né? Procura não ficar, né? Ah, mas eu sou obrigado a ficar. Coloca alguma coisa que proteja, né, seu ouvido. Então é isso. Esse é o nosso exercício de hoje. Antes da gente acabar, eu queria pedir novamente para quem não deixou o contato, que deixe aqui o contato na conversa. E convido vocês a estarem presentes, né? Toda quarta-feira às 20 horas nós estamos aqui desenvolvendo algum tema e principalmente fazendo uma meditação guiada. Hoje foi um exemplo um pouquinho diferente, a gente fez essa meditação com mantra, mas geralmente é feita uma guiagem, né? Eu vou falando, conduzindo vocês na meditação e a gente vai atingindo certos estados de consciência ou liberação de coisas, geralmente é liberação de tensão, de problema, né? Você vai dormir muito bem, acordar muito bem. Então eu recomendo, né? Eu recomendo sempre as aulas ao vivo também, que tem uma energia muito diferente, muito maior do que você assistir gravado depois, né? Agradeço a presença de cada um de vocês por reservarem esse tempo para estar conosco aqui, com todos nós. E fica o convite para a aula que vem, na quarta-feira. Vamos levar as mãos, por favor, aqui próximas ao peito. E nós nos saudamos com um sincero
Namastê. Quer dizer que a divindade que habita em mim saúda a divindade que habita cada um de vocês. Nos vemos na quarta que vem. Tenha um ótimo restinho de semana. Qualquer coisa, se precisarem conversar, falar sobre algum efeito, alguma coisa, se interessarem, eu tenho muito material para passar, tá? Fiquem à vontade para pedir, né? E tá aqui no cantinho aqui o meu contato, né? O contato do meu Instagram é @ensoreiki com S. Fiquem à vontade para entrar em contato e pedirem o que vocês precisarem. Muito grato, nos vemos quarta que vem. Até mais.